Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso tema divórcio, ok? Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Como nós estávamos falando, o divórcio, lá no 1571 do Código Civil, ele termina com a sociedade conjugal, tá? Então, eu gostaria de começar falando do divórcio. O divórcio, ele tem o condão, gente, de dissolver o casamento, tá? O casamento válido. Então, seguiu todo o procedimento, casamento válido, ele pode ser dissolvido por meio do divórcio, ok? O que acontece? Eu só tenho efetivamente um casamento dissolvido através da sentença. Em que patamar? Quando essa sentença, gente, já tiver transitado em julgado, tá? Então, eu só tenho um divórcio efetivado após o trânsito em julgado da sentença judicial que determinou ali, gente, a extinção daquela sociedade conjugal, ok? Então, tão somente após o trânsito em julgado que nós teremos ambas as partes aptas a contraírem novas núpcias, ok? Então, em relação ao divórcio, prestem bastante atenção que o divórcio é um tema bastante interessante, por quê? Hoje, nós não temos só um tipo de divórcio no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o divórcio, quando eu falo de divórcio, eu vou ter o divórcio consensual e o divórcio litigioso, também chamado de divórcio contencioso por alguns doutrinadores. Então, dependendo do livro, dependendo do doutrinador que você estiver lendo, você vai encontrar a nomenclatura divórcio litigioso ou divórcio contencioso, ok? Então, nós temos hoje o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. O divórcio judicial, ele se divide, então, em divórcio consensual e divórcio litigioso, tá ok? E o divórcio extrajudicial se divide assim também? Não, cuidado, viu? Somente o divórcio judicial que vai ter essa bifurcação aí em divórcio consensual ou divórcio litigioso. E o divórcio extrajudicial, o que vai ocorrer? Que tipo de divórcio é esse? Gente, o divórcio, como o próprio nome diz, extrajudicial, ele não é realizado no poder judiciário. Eu não preciso de um juiz, eu não preciso da vara de família, tá? Não preciso dar entrada lá no fórum. Como que eu vou fazer? Como que é o procedimento desse divórcio extrajudicial? Gente, é o divórcio realizado em cartório, vai ser realizado lá no registro civil, tá? Lá onde você casou, lá onde eu casei, eu posso divorciar? Pode. Onde você iniciou, você também pode terminar, tá joia? Só que tem um detalhe. Aliás, tem vários detalhes. O divórcio extrajudicial, ele precisa atender a alguns requisitos, tá? Então, não basta que eu queira, eu vou lá no cartório, vou realizar meu divórcio porque eu não quero ir para o judiciário, não quero me expor. Posso? Depende. Depende, porque eu preciso preencher a determinados requisitos para que esse divórcio ele possa ser efetivado por meio do cartório de registro civil, ok? Quais são esses requisitos? Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que o divórcio extrajudicial ele não tem uma bifurcação. Isso significa que eu só poderei ter um divórcio extrajudicial se ele for o quê? Consensual. Esse divórcio, para que ele possa ocorrer em cartório,
eu preciso que haja consenso em relação a toda a matéria pertinente ao divórcio, tá? E o que mais? Professora, você falou sobre requisitos. Sim, nós temos alguns requisitos que a gente vai precisar preencher. Já já a gente vai falar sobre esse tipo de requisito, o que eu preciso ter ou o que eu não preciso ter, né? O que não pode haver para que esse divórcio aconteça em cartório. Vamos lembrar mais um pouquinho em relação à história do divórcio aí no Brasil. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a emenda constitucional número 66 de 2010, ela trouxe uma alteração à nossa Constituição, né? O que ela trouxe? Que alteração foi essa? Gente, ela trouxe a possibilidade, ela implementou o divórcio, efetivamente, o divórcio direto, né? No nosso ordenamento jurídico. Em que sentido? No sentido de que não há necessidade de se passar pelo procedimento da separação judicial. Então, para quem assistiu às aulas anteriores, vai lembrar que eu falei para vocês que antigamente não existia sequer o quê? O término, né? A dissolução do vínculo e da sociedade conjugal. O divórcio não existia, né? Então, até 1976, o que realmente nós tínhamos aqui no Brasil era o princípio da indissolubilidade do casamento. Ah, pena perpétua? Talvez, né? O que de fato a gente pode dizer é que não existia o divórcio até então, tá ok? O divórcio, ele foi introduzido pela emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 1977, tá? Então, a partir de 77, nós tivemos a implementação do término da sociedade conjugal no nosso ordenamento jurídico. E após a emenda constitucional em número 9, nós temos também um marco histórico aí, um marco legal, né? Que é a Lei 6.515 de 1977, que é a lei que regulamenta os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, tá? Então, na nossa evolução histórica aí, a posteriori, mais próximo dos nossos tempos, nós temos a emenda constitucional 66 de 2010, que trouxe nova redação, então, ao artigo 226 da Constituição. O que essa emenda constitucional fez? Ela acrescentou o parágrafo 6º, tá? Parágrafo 6º ao artigo 226 da Constituição. E o que tem lá no parágrafo 6º? Que inovação foi essa? Simplesmente acrescentamos lá na nossa Constituição: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. É isso. Não precisa efetivamente passar pelo procedimento da separação para que eu chegue até o divórcio, sem mais delongas. A Constituição é clara: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Assim, o que acontece com a introdução da emenda constitucional 66? Nós tivemos a eliminação da exigência de separação judicial, tá? E o que acontecia com a separação judicial? Eu tinha que comprovar por mais de um ano que existia a separação, tá? Separação judicial, ou comprovar através de prova testemunhal que já existia a separação de fato por mais de 2 anos, tá? Então, eu precisava de cumprir lapsos temporais. Eu tinha que seguir esses requisitos temporais para eu conseguir ter aí um provimento em relação à minha ação de separação judicial, para tão somente a posteriori converter essa separação judicial em divórcio e só a partir daí contrair novas núpcias, ok? Gente, uma coisa importante em relação à ação de divórcio, tá? A ação de divórcio, ela tem um caráter personalíssimo, tá? Ah, caráter personalíssimo, isso me lembra o quê? Ação de alimentos, né?
que isso significa? Direito a alimentos. O que isso significa? Vamos relembrar? O que eu tô dizendo quando eu falo que o divórcio, ele é uma ação, trata-se de uma ação de caráter personalíssimo. Isso significa que o pedido de divórcio somente caberá aos cônjuges, tão somente aos cônjuges, tá? Professora, mas e agora? Me subiu aqui uma dúvida. Fiquei pensando, se somente os cônjuges, é porque eu tô com muita informação na cabeça, professora, eu tô estudando muito esses dias, tá? Eu reli o Código Civil do artigo 1º até aqui. Se você tá me dizendo que a ação de divórcio tem caráter personalíssimo, somente compete a entrada e o pedido de divórcio aos cônjuges, como que vai acontecer se eu tiver um cônjuge incapaz? E aí, como é que vai fazer? Gente, o código, ele trouxe uma alternativa para isso, né? Já que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, nós temos uma alternativa aí trazida pelo código. Isso significa que, no caso de incapacidade de um dos cônjuges, poderá haver a substituição deste pelo curador, tá? Se nós estamos falando de incapaz, eu preciso de o quê? De um curador, tá? Ou eu posso ter também a substituição deste pelo ascendente, né? Que pode ser mãe, pai, avô, avó, tá? Ou pelo irmão. Gente, aí o código complementa uns em falta de outros. Então eu tenho uma certa ordem de preferência aqui, tá ok? É importante que vocês lembrem de um grande detalhe. Embora nós tenhamos aí essa substituição extraordinária, tá? Do polo ativo aí, né? Do pedido de divórcio, que competiria somente aos cônjuges, com essa substituição extraordinária, por quê? Porque é o direito personalíssimo. Então, a regra geral é que a própria pessoa, né, entre com esse pedido. É importante que vocês verifiquem que o descendente, o filho ou a filha, ele não pode fazer esse pedido. Vocês imaginam que constrangimento, né? Então, o código só autorizou o curador, ascendente ou irmão, tá? Os descendentes, eles não estão neste rol. Fiquem atentos aí, tá bom? Onde é que eu encontro isso, professora? Lá, anotem, artigo 1582, no parágrafo único, tá? Por quê? No caput do 1582 eu tenho o seguinte: o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Aí você vai escrever lá entre parênteses, pois é um direito personalíssimo, tá ok? E no parágrafo único eu tenho: se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se, tá? Então, não necessariamente só da entrada no divórcio, mas também para quê? Responder a essa ação, tá? Então, propor ou defender-se, o que eu falei para vocês? Ninguém é obrigado a viver casado eternamente, tá? A menos que queira, tá bom? Poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. Então, eu tenho 3 possibilidades de substituição extraordinária, tá? Filho, ou seja, descendente, não está nesse rol, bom? Então, relembrando aí, gente, em relação ao divórcio. Hoje, nós temos, no nosso ordenamento jurídico, o divórcio direto. Então, quando a Constituição fala que o casamento dissolve-se pelo divórcio, que divórcio é esse? É aquele divórcio que não precisa de prazo, que eu falei para vocês, não precisa de justificativa, tá? Eu não tenho que trazer um rol aí de explicações. Não, simplesmente quero divorciar, coloco lá o que pode compor essa ação de divórcio e pronto, e acabou, tá?
Isso é o divórcio direto, aquele divórcio que eu não tenho que apresentar o culpado, eu não tenho que apresentar prazo, né? Não tem aquela dilação probatória que a gente tinha à época aí da separação judicial, tá ok? Então, esse é o nosso divórcio direto, sem qualquer requisito, sem qualquer lapso temporal. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da ação de divórcio, tá? Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Assista aí, não perca!